dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa, para que a glória de Deus, refletida em Cristo, também possa refletir em nós. Meus amados, chegamos aqui à sexta-feira, ao nosso último dia de lição, né? Porque amanhã estaremos recapitulando todas as 12 perguntas, examinando a lição por completo. Então, hoje vamos concluir a sexta-feira, o estudo da lição, vendo as perguntas 11 e 12. Só relembrando que ontem nós lemos o texto de Romanos 11, versículo 8, quando Paulo disse que Deus, né, até o dia de hoje, até o dia dele, de Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta aqui aos Romanos, deu aos judeus preso à letra morta, preso à tradição, né, que exaltava mais a tradição, a religiosidade, os costumes, né, do que a verdade, do que a palavra espiritual de Deus, né? Por isso que Paulo diz, está escrito, né? Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvido para não ouvir. Né? Ou seja, enxergar apenas a superfície da mensagem da letra morta. E o ouvido, ele escutava, mas não entendia, né? Era o que Paulo está querendo dizer aqui, ou seja, falta de discernimento espiritual. E na segunda pergunta de ontem, Paulo, usando Davi, né, uma escritura, né, de Davi, Davi diz que a mesa deles, a mesa dessas pessoas que amam mais a tradição do que a Deus, amam mais a sua religião do que a verdade, ama mais o seu estado natural, a sua carne, o seu DNA, do que o espírito. Então né? Aí Davi diz que a mesa dessas pessoas iriam se transformar em laço e armadilha, né? E também em pedra de tropeço para retribuição à maldade deles, né? Ou seja, a mesa está se referindo ao alimento, à palavra, o conhecimento que eles tinham, que era para a sua própria perdição. O Senhor Jesus também falou isso, né? Os apóstolos comentaram algo também a respeito desse entendimento aqui, né? Interpretando espiritualmente o que Davi quis dizer. Portanto, na primeira pergunta de hoje, a pergunta 11 da nossa lição, nos traz aqui o seguinte questionamento. O que mais disse Davi contra toda rebeldia, conforme Paulo está relembrando aqui no capítulo 11 de Romanos? Diz assim, 11 verso 10. Escureceram-se, né, os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Veja como essa linguagem usada aqui, é usada por Davi e relembrada aqui por Paulo, ela tem uma conotação espiritual, ela não é literal. Porque se fosse literal, nós estávamos vendo milhões de pessoas curvadas, né? Andando curvado por um conhecimento da palavra e por uma rebeldia em não querer observar aquela palavra, né? Estaria andando curvado literalmente. E não é isso que a mensagem de Paulo, né, usando Davi, quer dizer, porque Paulo não está preso aqui à letra morta, ao sentido literal, né, ao entendimento à risca da letra. Não é isso que Paulo faz, né? Então, o que significa que dizer, porque eles não conseguem ver, as suas costas ficarão encurvadas ou curvadas, né, para o resto de suas vidas? Paulo está dizendo, obviamente, quem tem que tipologia, que simbologia essa linguagem de coluna encurvada?
está falando aqui de escravidão, de serviço, de subserviência, né? Está falando disso. Então, um povo que para sempre será escravo do pecado, escravo do engano, né? Escravo das suas tradições e costumes, para sempre, nunca vai ser livre, vai ser escravo. Uma conotação que no meio deles, dos próprios judeus, eles sempre tinham essa ideia de que alguém se tornava escravo porque foi amaldiçoado por Deus. Eles tinham esses pensamentos, né? Que, na verdade, não era uma lei sine qua non, todos, né? Algumas pessoas se tornaram escravos porque desobedeceram a Deus, consequência dos seus erros. Claro que poderia haver. Claro, isso é óbvio, né? Mas era uma regra sem exceção? Claro que não. Então, muitos dos filhos de Israel, que perdiam tudo por consequência dos seus erros ou por outros motivos, essas pessoas se vendiam como escravo para os seus irmãos e ficavam trabalhando para eles, né, como escravo, como servo, no máximo 6 anos, porque a cada 7 anos tinha o Shemitah, que era o descanso da terra, e no 6º ano era o último ano que alguém poderia ser escravo do outro. E ele era despedido por aquele seu irmão que o fez de escravo, que o contratou como funcionário, né? Vamos usar aqui uma palavra mais moderna, né? Funcionário. Antigamente era escravo mesmo, porque ele se tornava propriedade de alguém e o seu dono, por um período de 6 anos no máximo, mandaria nele. Então, no 6º ano, ele era mandado embora com muitos recursos, né? Com dinheiro, com cereal, com rebanhos, para que ele pudesse iniciar a sua vida de novo para não virar escravo de ninguém. Era o ano da liberdade. E a cada 50 anos, né, o ano jubileu, que era o ano absoluto da liberdade das liberdades, né? Então, dentro da cultura judaica, é muito fácil entender o que Paulo está dizendo aqui como judeu, né? Então, usando aqui as palavras de Davi, Paulo está explicando algo que era muito fácil para o povo daquela época entender o que ele diz, que as suas costas fiquem encurvadas. Então, quantas pessoas hoje que não entendem essa linguagem não estão com as suas costas encurvadas? As igrejas estão repletas de gente assim. Pessoas que estão servindo numa igreja com medo do pastor, estão lá dando todo o dinheiro que, né, do dízimo, que dízimo não é dinheiro, né? A lei é clara. Nem ele rasgando a Bíblia, ele muda isso. Estão lá com medo, achando que se ele não der o dízimo, não pagar o dízimo, ele vai para o inferno, né? E aí é escravo, é subserviente, a sua coluna está encurvada a um serviço por falta de conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, ele, por não conhecer a verdade, porque não querer praticar a verdade, ele se torna um servo de coluna encurvada. Ele nasce, né, e vive, ele vive para ser servo. Justamente porque Paulo está dizendo aqui que essas pessoas têm o espírito atordoado, os olhos não veem espiritualmente e os ouvidos não entendem a mensagem espiritual do Senhor. Continuando, vamos aqui para a última pergunta, a pergunta 12, que diz assim: a rebeldia do povo hebreu, judeu, né, foi tão grave que Deus foi incapaz de perdoá-lo. Olha que pergunta, né? Muita gente acha, né, que o povo judeu aqui, segundo a fala de Paulo, achando que Paulo aqui está condenando definitivamente o povo judeu, né? E Paulo não está falando. Tem cristão que pensa assim. Tem cristão que pega texto isolado de Paulo e vira um antissemita. Fica com raiva do povo judeu. Né? Que o judeu é perigoso. Não, não é. O judeu é tão perigoso quanto o evangélico. O judeu cego, religioso cego, ele é um perigo de desencaminhar a gente para o inferno. Assim como o pastor evangélico o pastor evangélico ou o evangélico. Não necessariamente tem que ser um pastor, tem que ter o título de pastor, não. É qualquer pessoa
que influencia pessoas pelo seu erro, todos são perigosos. Então, assim, tem que ter muito cuidado para a gente não exagerar, né? Achar que porque Paulo está dizendo que ser da etnia judaica, isso não garante nada para ninguém, ou eu achar agora que o judeu não presta, que o povo foi amaldiçoado por Deus, que Deus rejeitou. Não, isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, não. Quem entendeu assim, entendeu errado. Tem cristão aí com ódio de judeu. E tem judeu com ódio de cristão. Aí também está errado. São pessoas que não entenderam a verdadeira mensagem desde o livro do Gênesis, né? Não entendeu e aí é um religioso sério. Pois bem, então muito cuidado aqui. A pergunta é, a rebeldia do povo hebreu foi tão grave que Deus foi incapaz de perdoá-lo? Vamos perguntar a Paulo aqui. Romanos 11:11 diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Ou seja, o tropeço do povo hebreu judeu foi tão grave que eles caíram e nunca mais se levantam? É o que Paulo está querendo dizer aqui. De maneira nenhuma. Né? Essa aqui já eu acho que é a 10ª vez que Paulo responde assim. De maneira nenhuma. Ao contrário. Por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Olha só, olha que linguagem Paulo está usando aqui. Então veja que tudo acontece sob o controle de Deus, e Deus permite que algumas coisas aconteçam, porque Deus está usando de todas as formas, meios, até mesmo os meios e linguagem, né? Meios e atitudes que o povo, o homem carnal entenda, né? O Senhor usa até desses subterfúgios, né, dentro da justiça, dentro da verdade, dentro da sua lisura, para tentar salvar o homem, tanto judeu quanto gentil. Então é como se Deus aqui, ó, ao chamar o gentil para a sua obra, para a sua justificação, para a sua salvação, é como se ele estivesse tentando provocar um despertamento espiritual no povo hebreu judeu, fazendo com que esse povo desperte para um reavivamento, né? Desperte para a verdade, para uma verdadeira conversão, para andar nos caminhos do Senhor. Então, Paulo vai dizer também que Deus permite até que haja contenda dentro da igreja e que alguns experimentem a apostasia, falsa doutrina, para que haja um despertamento dentro da igreja. Deus permite determinadas coisas, né? Quando, na sua onisciência, ele ele sabe, porque Deus não erra, né? Ele sabe que aquela é a única maneira de sacudir a igreja, de sacudir as pessoas, né? Passando por problemas, por angústia, por dificuldades, para que só assim elas possam, então, despertar para a verdade, né? E começar, então, conhecendo a verdade, passar por um processo de transformação e justificação e salvação, né? Que é o que Deus espera fazer com cada um de nós, né? Se nós aceitarmos isso aí. Se a gente não continuar com uma mente atordoada, olhos cegos para não enxergar as coisas espirituais, a mensagem espiritual de Deus, e ouvidos para não entender o que Deus realmente quer com a sua mensagem espiritual. Pois bem, então por isso que Paulo aqui, ele é bem sucinto, né? Ele disse, novamente eu pergunto. Mas como ele diz novamente eu pergunto, se ele não fez essa pergunta em lugar nenhum? É como se ele dissesse, eu vou perguntar de novo agora de outra maneira, que eu quero explorar agora isso aqui de outro ângulo, né? Ele está dizendo assim, acaso os judeus tomaram um tombo, uma queda tão grande, que desta vez eles não vão se levantar nunca mais, os judeus não serão salvos, né? Os religiosos judeus, né? Será? É isso mesmo? Aí Paulo responde sempre de forma absoluta, né? De maneira nenhuma, não é isso que eu estou querendo dizer. Olha como é maravilhoso, né? Quando a gente examina o livro todo, a carta toda, para a gente não colocar palavras na boca de Paulo que Paulo não está dizendo, como alguns estão fazendo por aí. De maneira nenhuma. É o contrário. Paulo está dizendo, é o contrário.
Olha, essa transgressão dos judeus, essa transgressão, a apostasia deles, foram uma apostasia atrás da outra, queda após queda, né? Essa transgressão deles ocorreu justamente para que a salvação dos gentios chegasse, obviamente, para os gentios, né? Foi por isso que aconteceu, né? Deus permite que isso aconteça, né? Para que a salvação chegue para os gentios. Ora, por que a salvação chegou para Abraão, né? Por que a salvação chegou para Noé? Porque todos os filhos de Adão e Eva, até o dilúvio, caíram em apostasia. Então Deus tirou só um remanescente. Noé com a sua família, 8 pessoas só estavam lá na arca. Por que é que os filhos de Noé que povoaram a terra todinha, novamente cresceram e se multiplicaram, o Senhor tirou só Abraão, lá de Ur dos Caldeus, como remanescente? Ora, para salvar um gentio, para que a salvação chegue para o gentio. Sempre é assim, é a história se repetindo. Por que que das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá foi vista como a remanescente, que permaneceu ali enquanto Jeroboão, com as 10 tribos, foram lá para Samaria, lá para o norte, criaram o reino do norte, o reino de Israel, e inauguraram ali com adoração ao bezerro de ouro, entraram em apostasia. Não que Jerusalém, logo depois, não entrasse em apostasia, entrou em apostasia. E quando entrou em apostasia, o que é que o Senhor fez? Enviou seu filho, depois de muitos julgamentos, depois de muitos juízos e consequências duras na própria pele, o Senhor envia seu filho, que começa a tirar o remanescente. 12 discípulos dentro dos judeus. 12 discípulos. Ele tira ali, para formar justamente o povo, né, o remanescente, que é sempre assim. Deus já... Agora, a pergunta que muita gente, né, às vezes não para pensar. Depois de 2000 anos de uma religião, do cristianismo caindo, capengando, e agora nos últimos dias, né, a religião, as igrejas cristãs está desfigurada, porque ninguém sabe mais o que é cristianismo, se é mundanismo, se é candomblé, o que é? O cristianismo se desfigurou. Ou seja, chegou a hora de Deus tirar um remanescente. E todos nós devemos ter essa consciência e buscar esse preparo espiritual, porque chegou a hora. Quem tiver preso à tradição, a costume, a placa de igreja, né, a ídolos, virar fã de alguma coisa, pare, reflita, e chegou a hora de tomar posição.